Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs, boa noite a todos quantos estiverem em contato com esta mensagem. Eu gostaria de convidá-los nessa noite para que juntos refletíssemos sobre o seguinte tema: o povo que conhece ao seu Deus. E para estudar esse tema, eu quero convidá-los à leitura de Daniel capítulo 11, versículo 32. Antes da leitura, porém, eu gostaria de sugerir que você tivesse em mãos um caderno ou um bloco de notas e uma caneta, para que possa anotar os principais pontos deste estudo que nós faremos nesse instante. Daniel 11, capítulo 11, versículo 32, diz o seguinte: Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Queridos, no sábado retrasado, estando na sala da minha casa, ensaiando alguns cânticos espirituais ao violão, eu ouvi o barulho daquilo que parecia ser uma bicicleta com rodinhas. As vozes indicavam que um pai, acompanhado de sua filha, estavam numa pequena rua sem saída lateral à casa, desfrutando de alegres momentos de lazer. Em determinado momento, aquela menininha pergunta ao seu pai: Pai, posso ir ali embaixo brincar com os meus amigos? O pai então responde: Brincar com seus amigos? Com os seus amigos? Queridos, eu não ouvi o restante da conversa, mas como continuaram por mais algum tempo próximo à casa, entendi que aquele pai negociou com a sua filha o adiamento daquele encontro com os seus amigos. No mesmo dia, indo ao supermercado, tomando evidentemente todas as precauções necessárias, próximo a uma banca de frutas, um senhor disse o seguinte: tempos difíceis esses nossos. Temos que ter medo das pessoas. Queridos, realmente, os nossos tempos são tempos anormais. Realmente, amados, os nossos tempos são tempos difíceis. São tempos desafiadores. E baseado neste texto, eu gostaria de pensar com os irmãos em 3 desafios que este tempo traz a todos nós. O primeiro desafio, meus queridos, é o desafio de conhecer tempos e épocas. Anote aí no seu bloco de notas. O desafio de conhecer tempos e épocas. Queridos, o texto que lemos está no livro do profeta Daniel. E para aqueles que não estão familiarizados com o livro do profeta Daniel e com o contexto da sua vida, nós gostaríamos de fazer um breve resumo. No ano 605 a.C., Daniel e alguns judeus foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E eles permaneceram nesse cativeiro por 70 longos anos, até que por um decreto de Ciro, rei da Pérsia, eles puderam regressar para a sua pátria. O livro de Daniel narra a biografia de Daniel e de 3 amigos seus, chamados Ananias, Misael e Azarias. Segundo nos informa a palavra de Deus, eles eram jovens de boa aparência, eles eram instruídos em toda a sabedoria, eles eram doutos em ciência, eles eram versados no conhecimento e, por esta razão, tinham competência para assistir nos palácios reais. Também por esta razão foram levados pelo rei Nabucodonosor para que aprendessem a cultura e a língua dos caldeus. Daniel capítulo 1, versículo 4 nos traz estas informações. Queridos, o objetivo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, era fazer desses jovens um ponto de ligação com os demais judeus que foram trazidos para
o seu reino. Meus amados, o relato bíblico deixa claro que estes 4 jovens, além de suas qualidades pessoais, além da sua competência já citada, eram jovens leais a Deus. Eram jovens que de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, eram fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Mas, meus amados, a grande questão é: sabiam eles por que estavam nesse lugar? Sabiam eles quanto tempo permaneceriam nesse lugar? Queridos, o profeta Daniel afirma que esta compreensão se deu tempos mais tarde. Durante o reinado de Dario, capítulo 9, versículo 1, Daniel declara que, ao ler a profecia de Jeremias, percebeu que os anos que deveriam durar o cativeiro eram de 70 anos. Percebeu mais do que isto, que o cativeiro se constituía na disciplina de Deus sobre o povo de Israel. Tanto é assim que nos versículos seguintes, se você quiser conferir, Daniel 9, 3 a 19, Daniel faz uma confissão dos seus pecados, faz uma confissão dos pecados do povo e clama pela misericórdia do Senhor. Meus amados, e quanto a nós, nem sempre nós conseguimos, em meio à tempestade em que estamos vivendo, nem sempre nós conseguimos, no olho do furacão, perceber qual o motivo, com clareza, da nossa provação ou da nossa tribulação. Portanto, amados, é um desafio para todos nós conhecer tempos e épocas. Para esta crise tão profunda, tão séria, tão devastadora que estamos vivendo, como conhecer tempos e épocas? Como divisar o propósito desta provação, desta tribulação e desses dias tão difíceis? Queridos, eu gostaria de convidá-los a pensar nos seguintes propósitos. Eu gostaria de convidar você a que, conhecendo tempos e épocas, refletisse sobre os seguintes objetivos dessa tempestade pela qual estamos passando. O primeiro deles pode ser que seja uma medida disciplinar de Deus para conosco, convidando-nos, amados, a nos arrependermos dos nossos pecados, a confessarmos os nossos pecados, a orarmos e buscarmos ao Senhor, para que Ele ouça dos céus a nossa oração, perdoe os nossos pecados e sare a terra. Pode ser também que seja um convite para valorizarmos as coisas essenciais. Amados, coisas que muitas vezes não valorizamos, como a nossa liberdade, a nossa saúde, o nosso trabalho e o pão nosso de cada dia. Pode ser também que seja um desafio para que sejamos gratos em tudo e em todas as coisas. E finalmente pode ser um desafio para que aprendamos a celebrar a cada momento. Celebrar todas as coisas, mesmo aquelas que nós julgamos muitas vezes sem importância. Portanto, o primeiro desafio desta época, o primeiro desafio destas circunstâncias é de nós conhecermos tempos e épocas. O segundo desafio, meus amados, é de conhecer a Deus. Queridos, o texto que lemos fala que o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E eu gostaria de destacar a primeira parte apenas desse versículo: o conhecimento de Deus. Queridos, nos questionemos: será que de fato nós conhecemos a Deus? Qual é o nível de conhecimento de Deus que nós temos? Amados, esse conhecimento de Deus que temos é suficiente nesses dias de crise para fazer-nos enfrentá-los com fé e com esperança? Eu creio que o conhecimento de Deus é um desafio para todas as épocas, mas especialmente para estes momentos pelos quais nós estamos passando. Queridos,
Imagine comigo a situação daqueles 4 jovens ali na Babilônia. Eles estavam vivendo em uma terra estranha. Eles estavam enfrentando costumes diferentes dos seus. Eles estavam em contato com uma religiosidade diferente da sua. Eles estavam apartados do contexto familiar e do seu contexto social mais amplo. E imagine a quebra de perspectivas desses jovens. Eles eram jovens sábios e doutos em sua terra. E possivelmente eles estavam sendo preparados para ocupar altos cargos, cargos de alta importância no reino de Israel. Mas agora estavam num reino distante. Agora estavam longe da sua casa, longe da sua pátria, longe da família e longe do convívio social. Tendo que aprender os costumes e a língua deste povo. Um questionamento é pertinente. O que fazer, meus amados? Esquecer as suas origens? Esquecer suas raízes? Esquecer da sua fé? Esquecer do seu Deus? Revoltar-se contra os propósitos do Senhor? O livro do profeta Daniel deixa claro que tanto ele quanto os seus 3 amigos, apesar de terem os seus nomes mudados, um convite claro para que assumissem uma nova identidade, eles não abriram mão de serem chamados filhos de Deus. Eles não abriram mão de serem chamados servos de Deus. Fica evidente, meus amados, e eu quero desafiar-os a ler o livro do profeta Daniel, que eles aprenderam a conhecer ainda mais a Deus nesse contexto de limitações pelos quais estavam passando. Eles aprenderam a conhecer mais a Deus nos momentos de enfrentamento contra as forças da Babilônia. Eles aprenderam a conhecer melhor a Deus nos dias do seu exílio. Queridos, eles escolheram a direção certa em que deveriam olhar e por isso foram iluminados. O que nós aprendemos com esse texto, meus amados? Primeiro, que não importa o contexto ou a situação que eu e vocês estejamos enfrentando, Deus continua sendo Deus. E Deus continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Segundo, que os tempos de exílio, os tempos de cativeiro, ou no nosso caso, os tempos de quarentena, são tempos em que nós devemos buscar e desenvolver intimidade com Deus. Terceiro, que as circunstâncias, meus amados, por mais desfavoráveis que sejam, ainda nos permitem escolher a direção em que queremos olhar. E quarto, que a minha e a sua glória não estão na força, na riqueza, na sabedoria, mas estão em conhecer ao Senhor Deus e saber que Ele faz juízo, justiça e misericórdia na terra, porque destas coisas Ele se agrada. Em terceiro lugar, terceiro desafio, o desafio de conhecer as nossas possibilidades e as nossas oportunidades. Meus amados, o versículo que lemos, capítulo 11, versículo 32, afirma: aos violadores da aliança, ele com lisonjas o perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Queridos, este versículo, de certa forma, resume a trajetória de Daniel e dos seus amigos nos dias de cativeiro. E esse versículo se constitui certamente um desafio para o nosso tempo. Daniel e seus amigos foram provados desde o primeiro dia que chegaram na Babilônia. Foi-lhes oferecido as finas iguarias e o vinho da mesa real. Mas eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias e com o vinho da mesa do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8. Amados, Daniel e seus amigos tiveram reiteradas oportunidades de serem pervertidos com lisonjas, com presentes, com riquezas, com posições. No entanto,
Tão somente ocuparam as posições e os cargos para os quais foram chamados e para os quais foram desafiados por Deus. Em todos os momentos, entretanto, deixaram claro o seu temor ao Senhor. Queridos, especialmente nos momentos de crise, somos desafiados a honrar ao nosso Deus. E ainda, dentro da história de Daniel e dos seus amigos, duas experiências merecem ser relembradas. A primeira delas, quando Nabucodonosor fez uma enorme estátua e ordenou que todos se ajoelhassem e adorassem aquela estátua, os três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tomaram a firme e corajosa decisão de desobedecer. Foram então levados à presença do rei. E o rei deu-lhes nova oportunidade para que, ao se tocarem os instrumentos musicais, eles ajoelhassem e adorassem. No entanto, a resposta dos jovens a este rei foi o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a ti e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A segunda experiência, a experiência de Daniel, foi feito um edito para que nenhum homem em qualquer tempo fizesse qualquer súplica ou qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem. Esta lei tinha por objetivo atingir a Daniel, pois era sabido que ele era fiel a Deus, era sabido que ele orava ao seu Deus. Ao saber desta proibição, Daniel foi até o seu quarto e, com as janelas abertas no lado de Jerusalém, se pôs de joelho 3 vezes ao dia e orou. Mas percebam, irmãos, como costumava fazê-lo. Foi levado à presença do rei, pela lei dos medos e persas, que não podia ser revogada, foi lançado na cova dos leões. Queridos, a questão é: será que os três jovens, Ananias, Misael e Azarias, sabiam que seriam livrados da fornalha de fogo ardente? Será que Daniel sabia que ele seria liberto da cova dos leões? Queridos, certamente não. Eles não sabiam. Mas tinham uma certeza consigo: eles não negariam a sua fé em Deus. Diz-nos o texto: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel e seus amigos se tornaram, ao longo de 4 grandes reinados de 3 diferentes impérios, fortes e ativos na Babilônia. Amados, nosso tempo é um tempo que nos traz desafios. O desafio de se tornar forte e ativos. E como podemos nos tornar fortes e ativos, queridos? Primeiro, renovando a nossa consciência de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Em segundo lugar, renovando o nosso esforço para sermos vasos de bênçãos nas mãos de Deus, diante de tantas carências do nosso tempo, carências físicas, carências emocionais, carências espirituais. Em terceiro lugar, a entender que mesmo nos momentos de crise, nos são dadas ricas oportunidades. Oportunidades, queridos, de fazermos resplandecer a nossa luz, para que os homens que estão conosco vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Concluindo, queridos, George Miller diz-nos a história, leu a Bíblia 200 vezes
sendo que 50 delas ele o fez ajoelhado. Já no final da sua vida, um repórter lhe perguntou: o que gostaria de fazer ainda? E ele disse: eu gostaria de ler ainda mais a palavra de Deus, porque conheço pouco da excelência de Cristo. Queridos, George Miller, além de profundo conhecedor do seu Deus, foi alguém que serviu ao seu próximo. Foi alguém, amados, que renovou sua força, renovou o seu vigor, fez-se forte, fez-se ativo no contexto de imensa dificuldade. Desenvolveu um ministério maravilhoso junto aos órfãos, baseado na afirmação da palavra de Deus, de que Deus é o Deus dos órfãos. A sua fama cresceu tremendamente. Dizem os seus biógrafos que, de certa feita, não tinha pão para que as crianças tomassem o seu café da manhã. George Miller foi até o seu quarto, ajoelhou-se e disse: Senhor, não temos pão. Em nome de Jesus. Amém. Passado algum tempo, alguém bateu à porta daquele orfanato. Ao atender, receberam uma grande comitiva que trazia os pães que haviam sido feitos para a família real, mas que, por terem passado um pouco do ponto, não foram recebidos por ele e estavam sendo doados para o orfanato. George Miller então respondeu: não foram os pães que passaram do ponto, foi Deus quem respondeu à nossa súplica. Queridos, George Miller, no seu tempo foi alguém que conheceu profundamente o seu tempo e a sua época. Foi alguém que conheceu intimamente ao seu Deus. E foi alguém que se esforçou e fez proezas. E este é o grande desafio a mim e a você. O povo que conhece ao seu Deus não será pervertido com lisonjas, mas se esforçará e fará proezas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.